vou trabalhar com você agora o terceiro passo, ou seja, a coroa, a crescente desse livro. Traz o pecado, traz a justificação, traz a santificação, mas ele vai trazer um ato muito maior, que é a glorificação. Então eu tenho um pecado, eu tenho a justificação, eu tenho a santificação, mas agora eu tenho uma glorificação. E que é a glorificação? A glorificação é nada mais, nada menos do que libertos da presença do pecado. Então, se justificação é liberto da penalidade do pecado, se justificação é isso, se santificação é libertos do poder do pecado, a glorificação é libertos da presença do pecado. Então, quando isso vai acontecer, a glorificação é o que o livro vai chamar-nos a atenção a respeito da vida eterna. Aí seremos livres totalmente da presença do pecado. Aí a pergunta é, todos os judeus vão ser salvos? O livro vai dizer para um remanescente. Que remanescente é esse? Eu quero trazer o que penso a respeito desse remanescente. O remanescente ali é aqueles que estão firmes com o Senhor Jesus. Aqueles serão salvos. O judeu que não aceitar Jesus, o judeu que não estiver junto com Jesus, não será salvo. Não é um julgamento que eu estou fazendo. Eu estou falando sobre o entendimento desse remanescente. Quem seria esse remanescente? O remanescente é aqueles que aceitam Jesus. E isso o livro vai trazer muito claramente para nós. Muito claramente para nós. Ele chega ao ponto que quando ele trabalha com essa glorificação, ele tem quase que um êxtase para concluir esse tribunal. Ele trabalha nesse êxtase e ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o êxtase diante de uma situação de um tribunal que não tínhamos defesa. Os romanos não tinham defesa. Os ouvintes do primeiro século não tinham defesa. Os ouvintes na época de Martinho Lutero não tinham defesa. Martinho Lutero não tinha defesa, Calvino não tinha defesa. E agora, o apóstolo termina nesse êxtase, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, eternamente a glória. Amém. Isso na literatura, queridos, é uma doxologia, ou seja, adoração através da palavra, sabendo, consciente de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nós temos na figura de Jesus a justificação. Na figura de Jesus nós temos a nossa santificação. E na figura de Jesus nós temos a certeza de uma vida eterna. Com isso, o apóstolo Paulo dá um pulo no capítulo 12. Para essas pessoas que foram justificadas, ele dá um segundo passo nesse livro, que é a partir do capítulo 12. E eu gostaria de trabalhar com você a partir do capítulo 12. Eu coloquei para nosso entendimento que a primeira parte desse livro seria um tribunal, ou seja, nós teríamos a acusação, nós teríamos a justiça sendo estabelecida, nós tínhamos qual seria o processo que cada um teria, que seria a santificação, e qual seria o resultado disso tudo, qual seria a sentença disso tudo. A sentença final seria na glorificação. Eu gostaria de dar um tema para nós trabalharmos
do capítulo 12 até o final do capítulo 16. E o tema que eu gostaria de trazer para nós é o seguinte: vivam em unidade. Só para efeito de nós entendermos o capítulo 12 até o capítulo 16. Por que vivam em unidade? Porque a igreja em Roma estava completamente dividida. Você viu no histórico que existia na cidade de Roma mais de 1 milhão de habitantes, e isso, a maioria eram escravos. A igreja estava completamente dividida a partir da liderança da própria igreja, porque diante do edito de Cláudio, a igreja agora está totalmente dividida. Então, qual é a proposta agora que o apóstolo Paulo vai trabalhar para a igreja na cidade de Roma? E, na verdade, não para a cidade de Roma. Essa questão da unidade, nós vamos olhar o Salmo 133 e dizer que como bom e consoável é que os irmãos vivem em união. É como o olho que desce sobre a cabeça e vai descendo sobre a orla de suas vestes. Ali o Senhor ordena a bênção, a vida para si. Então, viver em unidade. Então, como que vai viver em unidade? Primeira coisa que nós temos aqui, essa viver em unidade, no versículo número 9, ele vai dar uma primeira pincelada para nós. Primeira pincelada. A primeira pincelada é: amor seja sem hipocrisia. Aí ele vai dizer exatamente para a igreja que agora está liberta, ou seja, está justificada pelo sangue de Jesus, para essa igreja andar em unidade, mas unidade em amor sem hipocrisia. E ele vai dizer assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus aqui estabelecida no livro de Romanos capítulo 12, versículo 9, é que os irmãos vivam um amor sem hipocrisia. Ele vai dizer, no mesmo capítulo 12, no versículo 10, ele diz assim: amai-vos. No versículo 12 ele vai dizer: regozijai-vos. No 13 ele: compartilhai, praticai, abençoai. São todos imperativos que a igreja deveria viver esta unidade em amor. No 15 é alegrai-vos, alegrai-vos. E ele chega ao ponto de dizer o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Versículo 21 do capítulo 12. Isso é maravilhoso, queridos. Ou seja, aqueles hoje que são justificados precisam viverem em unidade. E a unidade, ela é boa, perfeita e agradável, desde que nós saibamos viver nesse amor sem hipocrisia. A segunda está no capítulo 13. Como que viver em unidade? Segunda coisa que nós precisamos. Primeiro é viver o amor sem hipocrisia. O segundo, todo homem esteja sujeito à autoridade superiores. Agora, imagine bem, ele vai dizer assim, primeiro do judeu, segundo do grego. O que ele está colocando ali? Ele está colocando ali que são todos. São todos. Ele não está colocando primeiro do judeu e segundo do grego. É uma colocação que o apóstolo Paulo está dizendo, porque a lei também foi dada primeiro para o judeu e não foi dado para o gentil ou para o grego. Então aqui ele está dizendo para que esta igreja que está justificada, para essa igreja gloriosa agora de Roma, essa igreja agora se submeta às suas autoridades superiores. Não existe unidade sem submissão às autoridades. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo.
Ele vai dizer assim: teme, 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 pois por que motivo também pagais tributos? Muitos de nós, e eu não gostaria aqui nem de trazer uma aplicação, mas muitos de nós não gostamos realmente de pagarmos tributos, não é? E o próprio Deus está dizendo aqui pela vida do apóstolo Paulo: por este motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a seu serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Isso é respeitar as autoridades superiores. Ele vai trabalhar nessa dinâmica de crescente, ou seja, nesse viver em unidade, em amor, e agora submetendo as autoridades, mas ele vai trabalhar também com um princípio muito fantástico para trazer a unidade na igreja. Qual é? Capítulo 14, ele diz o seguinte, versículo 1: acolhei ao que é débil na fé. Acolhei os que são fracos na fé. E ele vai dar alguns exemplos bem clássicos para aquele tempo e bem clássicos para os nossos dias. Ou seja, se você faz isso, mas se o irmão mais fraquinho na fé, aquele irmão que está iniciando na fé, está sendo escandalizado, ele diz o seguinte: deixa, não faça isso mais. Mas por que não fazer? É porque ou seja, os crentes que eram mais velhos, vou botar um crente mais velho aqui, não existe crente mais velho, né? Mas aquele que tinha uma fé mais firme, mais estabelecida, porque o livro, não esqueçamos nunca que 16 e 17 do capítulo 1 é o tema do livro. Então, o justo vai viver pelo que ele crê. O justo vai viver pela sua fidelidade. O justo vive pela sua fé. E isso é a base do Evangelho. Né? Então, acolhei o que é débil. Ou seja, aquele mais fraquinho na fé, aquele que a fé está crescendo, aquele que a fé está ainda como uma sementinha de um grão de mostarda. Então, a unidade vem quando nós entendamos que é viver um amor sem hipocrisia, é submeter as autoridades superiores, mas é acolher os que são fracos na fé, os que têm algumas dificuldades na fé. Nós precisamos acolher. E isto, ele vai chegar ao ponto de dizer que não nos julguemos uns pelos outros. Não julgue. O julgamento aqui, como nós colocamos na primeira parte do livro, nesse tribunal, o julgamento só pertence a Deus. Então, vivam em unidade. Agora, no capítulo 15, ele vai coroar esta unidade. E ele vai dizendo assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Queridos, é uma epístola maravilhosa. Por isso que houve grande transformação desses homens do passado lendo Romanos. Porque a unidade vem a partir de um amor sem hipocrisia, submeter as autoridades, mas acolher os fracos na fé. O apóstolo Paulo chega no 30 do capítulo 15 e diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me seja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e este é meu serviço em Jerusalém, seja bem aceito pelos santos, a fim de visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E ele coroa dizendo: e Deus da paz seja com todos vós. Queridos, historicamente, Paulo estava levando uma oferta que a igreja da Macedônia tinha recolhido para levar para os pobres em Jerusalém.
E Paulo, escrevendo essa carta, como nós trabalhamos no método crítico, da possibilidade dele ter escrito essa carta da cidade de Corinto, nós vamos ver claramente que é de lá que sai esta carta. E sai quando Paulo volta para Jerusalém. Paulo é preso, Paulo é julgado por fatos que ele não fez, por atos que ele não cometeu. Chegam ao ponto de dizer no livro de Atos que ele chegou até raspar a sua cabeça como consagração. Mas foi dado a ele, foi levantado pessoas para levantar falsos testemunhos dele, dizendo que ele tinha levado para dentro do templo pessoas que não eram judeus para dentro do templo. Paulo foi julgado ali em Jerusalém, levado preso em Cesareia. Fica 2 anos preso em Cesareia. E ele mesmo assim, ele rogou para que a igreja de Roma pudesse estar orando para ele, para que ele lograsse bom êxito na sua viagem para Jerusalém. E aconteceu exatamente a prisão dele em Jerusalém, depois vai para Cesareia e depois segue para Roma. Queridos, aí nós chegamos no capítulo 16. O que mais chama a minha atenção é que muitos hoje dizem que esse capítulo 16 seria uma inserção posterior, porque Paulo não conhecia muitas dessas pessoas, mas eu acredito, queridos, como ele cita logo no início aqui, no versículo 3 do capítulo 16, Priscila e Áquila, Paulo conhecia muita gente, nas suas viagens Paulo conhecia muita gente. Ele chega ao ponto de recomendar que a pessoa que fosse levar essa epístola até a cidade de Roma, que estava de viagem para Roma, que seria a Febe, ela fosse recebida com todo amor, com todo carinho, pelos irmãos lá na cidade de Roma. Então Paulo conhecia esses personagens, Paulo conhecia essas pessoas, por isso ele saudou essas pessoas que estavam dentro da cidade de Roma. E da mesma forma que no capítulo 11, ele termina com aquela doxologia maravilhosa. Agora, no capítulo 16, ele termina este livro, esta epístola, da mesma forma. Vivam em unidade, vivam em unidade. De que forma? Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Da mesma forma que ele pega esse tribunal e termina com essa glorificação desse Deus, o único Deus que resgatou o seu povo, o único Deus que mostra para o seu povo que tem solução. A mesma forma ele pega para essa igreja agora, que está vivendo em unidade, para viver em unidade, que toda a glória a Deus, único, sábio, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe ricamente e que esse livro seja um divisor de águas na sua vida. Que este poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, inunde o seu coração, transforme o seu coração, como tem transformado o meu coração, transformado o nosso coração de EB Online. Transforme, dê oportunidade para esse Deus trazer a justiça dele, não a sua justiça, não a minha justiça, mas a justiça dele sobre a sua vida, sobre as nossas vidas e sobre a igreja. Deus te abençoe.